Capítulo 6, parte 2. Respostas maravilhosas à intercessão. O segundo livro da série 40 Dias de D. Smith tem sido uma bênção maravilhosa para mim. Algumas pessoas pelas quais eu tenho orado têm tido uma mudança de 180 graus em sua vida. Durante os 40 dias, tive uma conversa muito espiritual e profunda com um amigo. Ele me disse que sua vida havia tomado um rumo completamente diferente nas últimas semanas. Ele havia sentido uma necessidade maior de orar, estava refletindo mais na palavra de Deus e podia deixar para trás coisas que antes eram valiosas para ele. Eu tomei coragem e disse a ele a respeito do livro 40 Dias. E também lhe disse que ele era uma das pessoas pelas quais eu estava orando. Então ele me respondeu de uma maneira surpreendentemente positiva. Então é você que é responsável por tudo isso. Uma menina tomou a decisão de dedicar sua vida 100% a Deus. Mesmo sendo cristã desde pequena, ela havia vivido sem Deus. Ela não tinha nenhum interesse sobre a fé e estava presa a uma vida mundana. Agora ela está completamente diferente. Todos os que a conheciam ficaram surpresos ao ver sua mudança. Ela está estudando a Bíblia comigo e está participando do programa dos 10 dias em nossa igreja. Ela quer animar outros a levar a fé mais a sério. Outra jovem pela qual eu estava orando decidiu participar de um curso de treinamento que duraria uma semana. Lá, ela teria que ficar hospedada com os outros participantes. Ela estava preocupada por ter que passar tempo com essas pessoas desconhecidas. Um dia, antes de ela ir embora, tentei encorajá-la com uma oração e disse a ela que eu havia orado por ela nos últimos dias. Então oramos pedindo a Deus que lhe trouxesse paz e pedimos também que essa experiência fosse a resposta para as nossas orações. Durante o programa de treinamento, ela entrou em contato comigo muito emocionada e me disse que Deus havia feito algo incrível. Não somente havia concedido a paz, mas também coragem para não participar das noites de entretenimento, que consistiam em festas e álcool. Mesmo depois dos 40 dias, continuo orando por essas pessoas, pois tenho visto e ouvido as maneiras maravilhosas com que Deus responde às orações. Como Deus atua através da intercessão. Nos últimos 5 anos, perdi totalmente o contato com uma pessoa muito importante para mim. Ele parecia ignorar minhas mensagens. Fiquei sabendo que ele não estava indo à igreja nos últimos 3 anos. Ele havia crescido na igreja e que estava se relacionando com uma mulher não cristã. Mesmo pensando que jamais conseguiria entrar em contato com ele, já que estávamos a 600 quilômetros de distância e ele nunca me respondia, coloquei-o em minha lista de oração. Apesar de tudo, orei por um sinal de vida. Eu recebi a notícia de que em breve o batismo de seu irmão seria feito perto de onde eu morava, durante a programação dos 40 dias de oração. Tinha sido originalmente planejado em outra data. Decidi me encontrar com ele. Tivemos a oportunidade de ter uma conversa profunda, na qual ele me contou que há algum tempo sentia a necessidade crescente de voltar para Deus, mas não tinha forças para deixar o seu estilo de vida. Eu comentei que havia orado intensamente por ele nos últimos 20 dias e que mesmo antes disso, o nome dele estava em minha lista de oração. Ele ficou sem palavras. O momento em que eu comecei a orar foi exatamente o momento em que ele sentiu Deus agindo em sua vida. Durante o serviço batismal, que foi muito espiritual, ele se sentiu comovido quando o pastor fez o apelo. Eu podia ver a batalha em seu interior.
Depois de uma grande luta, ele finalmente caiu de joelhos e começou a chorar. Ele se entregou novamente a Deus. No fim da noite, ele me disse que havia decidido voltar a frequentar regularmente a igreja e mudar o seu estilo de vida. Ele nunca imaginou que seu fim de semana terminaria dessa forma. Algumas semanas depois, me encontrei com ele em uma conferência de missões para jovens, que também o ajudou a edificar e fortalecer sua fé. Agradeço a Deus pelo arrependimento de uma pessoa amada. A igreja em Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Alemanha. A princípio, estudamos o livro dos 40 dias em duplas. Foi uma experiência de grande benefício pessoal e recebemos muitas bênçãos durante esse período de orações. Depois, organizamos um encontro de oração que ocorreria 2 vezes por semana na igreja, seguido pela leitura do livro com os membros. Durante esses 40 dias, podíamos ver claramente as bênçãos, a direção de Deus e os milagres. Como igreja, Deus nos reavivou e nos renovou. Alguns membros da igreja que nunca haviam tido coragem de falar com estranhos, de repente, por iniciativa própria, começaram a se comunicar. Cada vez mais, Deus está nos unindo como igreja através da oração. Tivemos o privilégio de ter experiências especiais ao interceder e acompanhar as 5 pessoas pelas quais estivemos orando nos 40 dias. Deus trabalhou de forma especial na vida dessas pessoas. Algumas vezes, pessoas desconhecidas, não cristãs, vêm aos nossos cultos aos sábados. Inclusive, estamos dando estudos bíblicos a uma dessas famílias. Eles haviam escutado a respeito do sábado através de um vídeo na internet e também do livro O Grande Conflito. Ambos estavam procurando por uma igreja por algum tempo. Experiência de 40 dias. Tudo começou com um seminário baseado nos passos para um reavivamento pessoal. Durante esse tempo, cresceu em mim o desejo de experimentar a Deus em minha vida diária. Logo, ouvi a respeito dos 40 dias de oração e adoração. Imediatamente, me dei conta de que eu queria viver essa aventura. Na verdade, não sabia onde estava me metendo. Não foi difícil para mim encontrar um parceiro de oração, o que é parte do programa. O difícil era encontrar tempo diário compartilhado durante os 40 dias. Como enfermeira, minhas horas de trabalho são irregulares. Eu nem tinha pensado nisso no começo, mas Deus abençoou minha decisão. Eu esperava ansiosamente pelos preciosos minutos do meu dia, onde poderíamos compartilhar verdades sobre o Espírito Santo e clamar por Ele. Descobrimos que as orações mudaram nossa vida e não podíamos deixar de compartilhar. Sentíamos a necessidade de compartilhar a cada oportunidade que aparecia. Era importante para mim motivar outras pessoas a ter a mesma experiência. O efeito foi imediato e outros membros da igreja ficaram contagiados com o nosso entusiasmo. Rapidamente surgiram novas duplas de adoração e oração. Esperávamos ansiosas a cada semana pela oportunidade de compartilhar o que havíamos experimentado. O vírus também contagiou muitos dos jovens. Os 40 dias terminaram rápido demais. Nós não queríamos que acabasse, simplesmente não podíamos parar. Então continuamos nosso tempo de adoração com o livro Maranata, O Senhor Vem, escrito por Ellen White. Deus não nos fez esperar por muito tempo. Ainda durante os 40 dias, Ele nos deu muitas respostas maravilhosas às nossas orações. Alguém por quem orávamos durante esse período entrou em contato conosco depois de uma longa ausência na igreja. Estamos tão contentes. As pessoas à minha volta se tornaram mais importantes para mim.
Meu desejo de compartilhar o amor de Deus com os outros se tornou mais forte e minha vida mudou. Muitos de nós passamos a nos conhecer e nos entender melhor, e muitos agora são parte da vida uns dos outros, apoiando-se mutuamente. A comunhão entre os irmãos agora possui um novo significado. 40 dias de oração e adoração de Dennis Smith tem sido de grande ajuda para mim. Encontrar um parceiro de oração e experimentar a Deus é mais fácil do que parece. Nossos queridos ficarão agradecidos. Hildegard Welker, da Igreja Adventista de Chrysler, é uma enfermeira cirúrgica. Jesus é nosso maior exemplo sempre. Em Lucas 3, 21 e 22, lemos: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ellen White disse o seguinte acerca deste evento: Em resposta à sua oração ao Pai, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba e pousou sobre ele. Recebereis poder, página 13. É maravilhoso ver o que aconteceu em seu ministério. Manhã após manhã, ele se comunicava com seu Pai Celestial, recebendo diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Signs of the Time, 1895. Se Jesus necessitava de um novo batismo do Espírito, imaginem o quanto nós necessitamos.